Tipo assim, foca no teu bem-estar. Foca no que tu pode fazer por você. Acorda. Agora, ficar fazendo cura é bonito, porque aí você ganha autorização pra se largar. Ganha autorização pra ser infeliz. A normose, viver normal, que é isso. Que é uma autorização pra ser triste. Ah, então ser triste tá tudo bem, porque realmente, já que eu sou uma pessoa pobre, né, já que eu sou uma CLT, já que eu sou uma pessoa proletariada, não me resta nada a não ser ser infeliz. E aí, quando eu vejo a outra pessoa na internet falando sobre ser infeliz, eu fico, ufa, tá tudo bem eu não dar conta. Olha, ninguém dá conta. E realmente, ninguém dá conta, tá tudo bem você não dar conta. Agora, você se anestesiar só com conteúdo que não te faça ter esperança, não te coloca pra cima, qual vai ser o resultado disso? Você não vai vencer, meu amor. Você está escolhendo não vencer. Você está escolhendo não enfrentar os medos. Você está escolhendo o teu fracasso todos os dias quando tu acorda e vê o seu Instagram. Pelo amor de Deus, acorda. Se dá bom dia. Se olha no espelho, tira a remela. Vai tomar um banho. Tira essa mundice de você. Vibracionalmente, energeticamente, as pessoas, é normal ser podre. As pessoas estão podres, as pessoas não se cuidam. E se você está vivendo normal, descuidado, você está vivendo igual. Então precisa vencer essa barreira desse medo. Fala, pessoa ensolarada, estamos hoje para conversar sobre o medo. O medo é um grande protagonista no nosso processo de ocupar o nosso centro, de expandir a nossa consciência, de se autocriar. Ele vai estar sempre aqui enquanto obstáculo que a gente vai precisar se armar para de fato ter condições de enfrentá-lo. Nesse conteúdo eu vou me dedicar a conversar com você a respeito do medo e quais são as ferramentas que eu de fato te aconselho a se aprofundar, a forma que você pode pensar e se relacionar em relação a esse sentimento que é tão presente no nosso dia a dia, no processo de crescimento, né? Quando a gente quer seguir em frente e alcançar aquilo que é o caminho de realização da nossa alma. Ao mesmo tempo, eu faço essa provocação logo no começo, em relação ao perfeccionismo. É quase como se fosse um extra aqui, né? A gente vai aprofundar no medo, mas eu tenho conversado com algumas pessoas, participado de algumas conversas e percebendo, né, o quanto o perfeccionismo facilmente pode ser, cara, substituído. Quero começar com essa provocação, assim. Se você tá contando pra você essa história, de que você não começa algo porque você é perfeccionista, porque você exige de você que você faça as coisas muito bem feitas, perceba o quanto você está na vibração do medo. E não é que você não exija de você algo, talvez você exija sim, mas ainda assim, em um lugar um tanto quanto. Ah, e tem uma provocação que eu gosto muito, que é perfeccionismo é para amador. Em que sentido? Quem está executando, quem tem experiência, já não se pode se dar ao luxo de se travar por conta de tal perfeccionismo. Porque já entende que precisa realizar, que precisa entregar, que precisa fazer. E que o melhor vai ser o próximo. Agora eu entrego aqui, entrego o que eu pude, porque eu estou sempre fazendo. Se eu estou sempre fazendo, eu estou sempre melhorando à medida que eu estou praticando, que eu estou executando. Se você está naquele processo de trava e você narra, usa essa história, cara, a história que você conta internamente, ela tem muito poder sobre você. Essa narrativa interna, ela é relevante. Então a gente precisa usar essa historinha que a gente conta na nossa cabeça a nosso favor. O que é aquilo que você quer? A gente precisa ter clareza do que a gente quer para construir uma história que apoie a nossa alçada até a realização desse resultado esperado e desejado. Então, o que eu quero te provocar logo de começo é essa história de perfeccionismo bullshit, assim, é uma sabotagem pesada. Assume, assume, caramba, na real estou morrendo de medo de fazer. Ou na verdade, talvez eu não queira fazer isso. Não estou conectado de verdade emocionalmente com isso. Saca? Porque o perfeccionismo cabe ontem mesmo, né? Eu tava conversando com um amigo e foi bem isso. Porque aí é muito bonito, né? Quando a gente fala do perfeccionismo, soa pro nosso ego como se, não, tá tudo bem travar. Tá tudo bem não seguir em frente, tá tudo bem não fazer, porque afinal de contas eu tô caprichando. E a questão não é o seu capricho que tá te paralisando. O que tá te paralisando é o medo de seguir em frente. E a gente pode olhar para isso de diversas formas. Antes de mergulhar um pouco mais no medo, ainda insistindo na ideia do perfeccionismo, outro traço que está ligado, né, com quando a gente se coloca dessa maneira, se vende enquanto perfeccionista, pode ser justamente essa necessidade de se provar. Então, o medo muitas vezes está sendo apoiado nessa crença de insuficiência.
quando é o caso do perfeccionismo. Então, tipo, eu nunca acredito que o que eu faço é suficiente. Eu preciso sempre me provar mais. Porque pra mim, afinal de contas, é difícil. Ou eu quero ter muito controle, exercer o controle. E aí a gente acaba indo para um lugar de uma rigidez. Porque para que eu possa realizar ou para que eu possa me provar suficiente, eu preciso fazer isso dessa maneira aqui. E aí essa maneira muitas vezes é com um critério super rígido. De cara aqui já aponta, cara, um desequilíbrio nessa capacidade nossa do autoacolhimento. Então já é um desequilíbrio do yin e do yang, dessa energia masculina e feminina. Em que sentido, gente? A energia masculina traz esse aspecto da rigidez e ela equilibrada, ela é benéfica, ela é necessária. É o que te faz fazer, realizar, ir adiante, ir para frente, ser constante. Mas quando a gente tem esse desequilíbrio dentro da gente, a gente quer, como está em falta, quer se provar em alguns momentos, e aí vai chegando na rigidez, e aí acaba faltando, inclusive com o feminino, que é justamente o aspecto de conseguir soltar. Qual é o aspecto de dizer, a habilidade, né, de dizer, cara, você já fez bastante até aqui, e agora é o momento de você soltar. É o momento de você descansar. E a gente está sempre precisando olhar no nosso dia a dia o quanto que a gente está conseguindo estar em equilíbrio com essas duas energias do nosso ser. Eu falo disso em todo o conteúdo aqui praticamente, né? Porque é uma cura muito importante que todos nós precisamos ter. Por exemplo, o feminino é o que vai te permitir ter um momento de descanso. Vai entender que a pausa, que o descanso não ou que desacelerar não é uma sabotagem, muito pelo contrário. Às vezes é o que você precisa. E principalmente quando você está se cobrando absolutamente, né? Absurdamente, uma grande performance impressionante. Cara, às vezes você não precisa dessa big máxima performance. Principalmente você não precisa se você está conectado com o lugar de amor. Que aí você consegue se autorizar a testar, a tentar, a ir melhorando com o tempo. E você só consegue ser tão acolhedor contigo mesmo, se acolher no teu processo, se você estivesse conectado com esse lugar do amor, né? Que é esse feminino. Isso é como eu falei, às vezes é o descanso, às vezes é uma folga, às vezes é um riso, é ter um momento para simplesmente respirar e lembrar do seu propósito, do seu porquê, do que você faz, para que você faz. Mas, dito tudo isso, eu vou beber um gole d'água. Vou contar uma história, como de costume. Vou relembrar um pouco aqui. Né? Obviamente, na minha vida teve vários momentos onde eu falava do perfeccionismo e eu não tinha consciência de que era o medo que estava ali. Ah, o medo é um, um desafio a ser encarado, porque pensando na escala das emoções, da vibração, ele mede 100 Hz, vibra em 100 Hz. E a gente começa a viver bem, a expandir, a conquistar coisas e a prosperar no sentido tanto financeiro quanto de aproveitar aquilo que você tem na sua vida a partir ali dos 500 Hz do amor, por exemplo, da alegria, da harmonia. E o medo está muito longe disso, muito longe disso. Então, todo esse equilíbrio do yin e do yang, né, que vem na prática através justamente de hábitos na tua rotina que te permitem equilibrar, como que o teu equilíbrio masculino, através, sei lá, da tua atividade física, por exemplo. Por isso que ela é tão importante. Como o teu equilíbrio feminino, através de práticas de acolhimento, como o próprio sono de qualidade, ou alguma atividade que seja para você, para tua beleza. Ok. Quando a gente está com tudo isso desequilibrado, como eu acabei de dizer, e a gente fica nesse lugar do medo. E o medo é muito comum, galera. A gente vive num momento que tá todo mundo panicado. E o pânico é simplesmente o excesso do medo. Ontem eu estava dando uma aula e aí uma aluna querida, inclusive, assim, estava super participando. Tá sendo super gostoso essa experiência que eu tô. Eu tô participando do curso de uma aceleração da Michael Rainbow Brasil. Eu fui aluno da Michael Rainbow Brasil há alguns anos atrás e é um trabalho muito bom para a comunidade LGBT. E eu fui aluno do curso de empreendedorismo ano passado. Eu fui convidado para dar mais 3 aulas enquanto professor e dessa vez eu estou como professor numa aceleração específica sobre criação de conteúdo para venda, né? E está sendo muito gostoso. E aí ontem uma aluna falou, né, do medo dela de criar o conteúdo e ser atacada por ser uma pessoa trans, por ser uma mulher trans. E aí eu respeito o medo, ele é legítimo, ele é verdadeiro, mas ele não é único.
E aí eu citei, né, a Luísa, não sei quantos de vocês aqui podem conhecer, e eu, mais uma vez, eu não lembro o sobrenome da Luísa, Luísa Má alguma coisa, MA alguma coisa. Mas ela é muito bombada, ela tem, tipo, milhões de seguidores. E é muito lindo porque no YouTube dela, que foi por onde eu conheci ela, tem vários comentários de, tipo, senhoras e pessoas evangélicas. Entendi que a princípio a gente acha que não conseguiria se conectar com uma pessoa trans. E admirando muito ela, porque ela é uma pessoa muito. Cara, ela é uma pessoa de uma energia maravilhosa. E a energia, ela nos alcança, né? A energia, ela é passada pelo tom de voz, pela música, pelo conteúdo. A energia a gente sente de longe. Quando você encontra alguém, você consegue sentir a energia da pessoa. Isso não é para quem é especial. Todo mundo consegue sentir. Os animais sentem e você também sente. Enfim. E aí eu dei o exemplo da Luísa. E ela já conhecia a Luísa. E aí foi importante porque ela falou, nossa, a Luísa é maravilhosa, realmente. E aí a gente conseguiu ali tirar um pouquinho o olhar. Não é que o medo dela foi anulado, que ele acabou. Mas o que eu fiz ali nesse simples exemplo foi mostrar que existe uma outra possibilidade de olhar ou de se relacionar com esse universo da criação de conteúdo, olhando para uma referência muito positiva de. Vocês acreditam que eu falo sempre que tem abelha aqui? Não é abelha, é marimbondo. Aí ele deu um maior porradão agora no vidro, coitado. Mas é assim, eu sou íntimo, sou o homem dos marimbondos, então, ao que tudo indica. Tá sempre por aqui. E não tenho medo, né? Me acostumei com eles. Mas enfim, a gente teve esse caso que eu tô contando da aluna ontem na aula. Mas, velho, comigo tava me dando conta também que eu vi nas lembranças no TikTok que eu estou há um ano da minha viagem para o Egito. Ano passado, exatamente nesse mesmo período do ano, eu estava no Egito. E aí isso é muito especial porque quando eu fiz essa viagem, para quem não sabe, eu fui ao Egito para gravar uma série que vai sair no canal Off esse ano, provavelmente. Televisão, né, gente? É um trabalho que demora, assim. Você grava e demora pra parada acontecer de fato e ir pro ar. Então, tá em processo de edição, inclusive. Tá. E aí, acionou vários medos, né? Viajar sozinho, passar por o processo ali como é que diz, no aeroporto, né? E eu fui parado, fui para uma salinha, por quê? Porque eu estava também me conectando com medo. Mas para além dessa viagem, essa viagem vem perto de duas mudanças grandes minhas ali. Eu fui para essa viagem para o Egito já sabendo que eu tinha comprado já, estava com a passagem em mãos e data marcada para me mudar para Florianópolis. E era um passo que eu queria no meu processo de crescimento, de ascensão, e ao mesmo tempo eu morria de medo de fazer esse movimento. E paralelo a isso, eu estava vendendo a minha primeira mentoria. Então eu estava em transição profissional, que, cara, essa transição ela começou, vocês podem não saber, mas um ano atrás. O que eu estou querendo contar aqui, um pouco sobre o meu processo, é que a vida profissional é algo que sempre me deu muito medo. Muito medo. E eu sempre acreditei que eu não tinha o suficiente, que eu não era o suficiente, entende? E eu sei que muitos de vocês muitas vezes admiram o que eu entrego, o que eu mostro, o que eu falo, o que eu ensino, o que eu vivo. Mas é isso, a gente sempre olha a grama do vizinho e de maneira mais verde, mas está todo mundo lidando com o seu vazio, com as suas questões, com as suas crenças, com as suas inseguranças. E ali era esse momento de transição. Eu já queria sair da yoga há um ano atrás. E aí eu comecei a transição para o tarô. E no final das contas eu encontrei só um ano depois desse movimento de transição, né, de expandir o meu conhecimento, que eu encontrei esse processo, esse formato de estudar, fazer uma formação para aprender a fazer uma mentoria terapêutica. Cara, quando eu fui começar a fazer isso, eu me cagava de medo. Me cagava de medo. Só que eu era aluno de umas outras mentorias que foi me ajudando e me ensinando o que eu quero passar aqui para vocês. Eu acabei de dar o caso da minha aluna, onde a gente trouxe ali luz, repertório, para ela poder ver de uma outra maneira, um caso de alguém que é como ela, que poderia ter o mesmo medo dela e que mostra para ela que ela talvez não precisa pensar que necessariamente esse medo vai se concretizar. E isso faz parte desse aprendizado que eu tive nessas mentorias que eu investi. Que eu comecei a entender o quanto a gente precisa desmentir o medo, refutar o medo.
Então, como que a gente começa a fazer isso, né? Quando você está reconhecendo que você está travado, paralisado, primeira coisa, se pergunta, eu tô com medo de alguma coisa? Lembra que no medo você não vai para esperar. O medo tá numa vibração de contração. O medo ele vai te paralisando cada vez mais. O medo vai te levar ao adoecimento. O medo ele vai ceifar os seus sonhos. Ao mesmo tempo, você é um ser humano. Não tem como abrir mão do medo. A gente vai sentir o medo, só que isso precisa estar num lugar saudável. E aí a gente ouve, né, popularmente falando, a ideia de vai com medo mesmo. E eu concordo, a gente vai com medo mesmo. Mas isso não significa que a gente vai sem se preparar. É importante que você se prepare antes de ir. Então, antes de encarar o teu medo, você precisa parar para compreender um pouco melhor. De novo, se armar em relação a esse medo. E o que que é isso? Duas coisas. Uma é racionalizando, questionando e entendendo, tá certo? E a outra coisa seria energeticamente. Vamos começar por esse lado racional. Fazer perguntas. Primeiro, tá, tô com medo? Tô com medo por quê? Por que eu tô paralisando frente a isso? Cara, só assumir que é o medo é melhor, porque quem ficar contando a história, não, porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas muito bem feito, não vai avançar. Porque tá, né, se justificando. A vítima justifica muito bem. Então, vai ficar justificando, vai ficar no mesmo lugar que você sempre esteve. Você não vai conseguir alcançar esse lugar novo. Igual esse meu caso, gente. Vocês não fazem ideia de como foi difícil me colocar profissionalmente em um novo lugar. E, mano, tem coisas que você vai tá paralisando aí que essas coisas que você está paralisando pelo medo, ninguém vai realizar por você. Ninguém. A vítima vai sempre esperar um salvador. A vítima está sempre esperando que chegue alguém, que mostre o caminho, que pega na mão, assim como uma criança precisa que um adulto pega na mão na hora de poder escrever. Vocês lembram disso? Eu lembro a Ana, que a Ana foi a minha primeira explicadora. E aí ela fazia esse trabalho comigo na hora de eu copiar ali na grafia, né, no caderno de caligrafia, assim. Às vezes ela pegava na minha mão para eu ir aprendendo exatamente como que funcionava o movimento do lápis no papel. Fofo, né? A criança precisa disso. Infelizmente, enquanto adultos, às vezes a gente ainda está esperando por isso. Inclusive, vou deixar aqui linkado o vídeo de dependência emocional que vai falar muito bem sobre isso quando a gente não consegue andar com as próprias pernas e está sempre esperando que alguém faça isso por nós. Então, infelizmente, a gente tem desafios grandes, tem medos grandes que precisam ser enfrentados, porque é assim que a gente avança. Assim como na musculação, a gente precisa fazer, sei lá, um leg press, e isso é muito difícil, isso vai fazer tudo doer. Encarar os medos é isso, é uma dor que é necessária. Se mudar para uma nova cidade, se mudar de casa, morar sozinho, investir em uma prova, passar por um processo seletivo, todos esses medos eles precisam ser encarados para o teu crescimento. Você vai precisar encarar os medos para que você possa crescer. Tá, Sol, mas vamos lá. Fala logo como que eu encaro esses medos. Primeiro ponto, reconhecer o medo. Você precisa reconhecer e dar um nome, dar uma frase. Tá, eu estou com medo de. E aí a gente precisa questionar, do que você está travando aqui por quê? Qual é o medo oculto? Pode ser que tenha um medo oculto, entende? Por exemplo, vou beber mais uma água. Tem uma outra sessão muito boa que a gente teve aqui no meu acompanhamento terapêutico, né? E aí eu tava acompanhando, a pessoa falou, pô, eu tô com medo de dar esse passo de prospectar um novo cliente. Por que que você tá com medo de prospectar um novo cliente? Ele falou, não, vamos nessa. Vou encarar esse medo. Não, mas vamos se preparar antes, vamos entender. Por que que você está com medo? Será que um lado teu acredita que você não vai dar conta de ter um novo cliente? Então vocês estão entendendo? Tem uma crença que está apoiando esse medo. E no caso dele era por aí mesmo. Então, o medo que você está tendo, qual é o medo, qual é a crença que sustenta esse medo? O que que você acredita sobre esse medo? Essa é a pergunta. Então, depois que você assume, você precisa perguntar qual é a crença que está fundamentando esse medo. Então, pô, no meu caso, eu tinha medo eu já falei sobre isso em outros conteúdos, eu tinha medo de me mudar para Florianópolis, porque enquanto uma pessoa do Sudeste, eu achava que o Sul necessariamente era muito mais branco e racista. E na prática eu me surpreendi porque Florianópolis não é um sul tradicional, né? É uma cidade muito mais cosmopolita, que tem pessoas de tudo que é lugar, enfim, definitivamente me sinto muito bem aqui. Muito bem mesmo. Inclusive, spoiler, me sinto melhor aqui do que no Rio, do que em Salvador. Porque no Rio é sacanagem, né? Que Rio é lá. Mas talvez eu esteja certo do que eu estou dizendo. Justamente porque aqui todo mundo não é daqui
Então eu me sinto muito mais confortável do que no Rio, que eu tinha aquela sensação, meu Deus, eu moro aqui, mas não é sobre isso, e Salvador é primo do Rio. Era a mesma sensação, do tipo, eu não quero ficar, não quero compactuar com a maneira com que as pessoas ao meu redor estão vivendo. E aqui eu sinto que eu tenho maior liberdade de construir a minha forma de viver. Então, ou seja, tinha algo muito bom em atravessar esse medo, mas eu estava sendo bloqueado de fazer isso por esse segundo elemento aqui, que era uma crença. Então, o terceiro ponto é isso, né? Entender, tá, o que que tem de positivo se eu encarar isso? Mas antes até de chegar nesse que tem de positivo, olhando ainda para a crença, se pergunte o que sobre isso é verdade. Tá, então no meu caso, tenho medo de Florianópolis ser racista. O quanto disso é verdade? E aí você precisa se preparar, tá? É realmente verdade. É um lugar que eu vou provavelmente encarar muitos desafios, tal, 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 tal. Tá, mas eu tenho um propósito, por que que eu tô indo? Então por que que eu me disponho a encarar esse medo? Esse é um lado. O outro é, se você encontra a resposta de que na verdade nem pode ser que não seja tão verdade, e que como eu nunca pisei lá, eu tenho esse preconceito, essa imagem estigmatizada da região sul do país, e eu posso na verdade me surpreender. Estão entendendo? Então, no caso do meu amigo, eu tenho medo de não dar conta. O quanto disso é verdade? E o que que você pode fazer sobre isso? É verdade, tô com muita demanda aqui, por isso eu tô com medo. Tá, mas se eu melhorar o meu processo de organização, de separar um dia para uma reunião comigo mesmo, para facilitar os processos, amarrar aqui, tal, 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 eu vou me sentir muito mais leve e tranquilo para prospectar. Ou quando eu estava em relação à mentoria, eu morria de medo, né? Porque afinal de contas eu ia pela primeira vez fazer um acompanhamento eh, que eu estava criando. Então eu tinha medo de que isso não fosse o suficiente. E aí, o que que eu poderia fazer sobre isso? Eu estava estudando, eu estava aprendendo um método para criar o meu processo da minha própria mentoria. Tinha medo de vender, de ofertar. E aí, o que que eu poderia fazer sobre isso? O medo era real. Medo de quê? Medo de não vender, medo de ser rejeitado? É verdade, isso acontece. Quando você vende, você muitas vezes não vende. É parte do processo, obviamente. E eu fiz isso morrendo de medo. Todas as vezes que eu fiz o processo de venda, todas não, né? Mas no início eu estava com muito medo. E aí eu fui ganhando a experiência, mas ao mesmo tempo eu estava. O que que eu podia fazer para trabalhar aquele medo? Estudar, me preparar para isso. E segundo, aceitar que nem todo mundo precisava comprar. Não era todo mundo que precisava comprar. Mas o que que tinha de bom, né? Voltando então para o terceiro ponto. O que que tem de bom ao você encarar esse medo? O que que eu tinha de bom era que eu conseguiria, enfim, construir uma nova estrutura profissional, servir positivamente a vida das pessoas que dissessem sim para essa experiência, que de fato se identificassem, que tivessem condições de investir nesse processo de acompanhamento. E assim foi. São experiências maravilhosas que eu vivi com as pessoas que eu mentorei. São medos que, depois de vencidos, são muito gostosos, mas antes a gente precisa parar um tempo e fazer essas perguntas. Nesse lance do medo também, essa crença pode ser que você tenha aprendido isso com alguém. E aí cabe a você fazer uma limpeza em relação a essa pessoa. Que aí eu já falei, vou deixar até marcado aqui o vídeo anterior, onde eu explico bastante sobre o Ponopono também, é como voltar a ser a sua versão mais luminosa e cintilante. E aí lá pro final eu falo bastante sobre a prática do Ponopono. Mas é uma forma de fazer a liberação emocional para essa pessoa. Mas aqui, em resumo, cara, faz além das 4 frases, né? Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Se você não entendeu, te recomendo assistir o vídeo anterior. Mas o que eu quero dizer é, cara, vai liberando essa pessoa, entendendo que você agradece pelo que tu aprendeu com ela, mas você não precisa reproduzir aquilo que tu aprendeu com ela. Você aprendeu alguma coisa, beleza, e se essa crença tá te travando, esse medo tá te travando, por exemplo, essa questão do medo do racismo, com quem que eu posso ter aprendido isso? Não foi com uma pessoa só, mas com toda a minha experiência de formação racial durante o meu processo de graduação numa universidade federal. Então, pô, isso foi me deixando panicado. E aí é isso, eu vou fazer a limpeza, né, de todos esses ambientes que eu frequentei, que eu passei, que vi as coisas dessa maneira, que inconscientemente a gente vai criando pactos, né, na sociedade. Pactos com a normose, com a normalidade, com a sociedade, com a nossa família, com a nossa religião, com o nosso coletivo. E aí a gente vai compactuando, né, com viver normal. Você já sabe, né, que eu nunca tô falando aqui, eu sempre trago isso de novo, né? Não tô falando com quem quer ser o normal.
Então, necessariamente estou falando com quem está predisposto a atrair o adoecimento, que é, fatidicamente, viver normal é viver adoecido, infelizmente. Então, estou falando principalmente com quem está afim, interessado em transpor essa normalidade. Então, pode ser que esse medo, que a crença que está apoiando o teu medo, tenha sido aprendida com alguma relação sua. E aí é importante nesse momento que você libere essa relação. Que você agradeça pelo que a pessoa pôde, pelo que tu viveu com ela, porque, pelo que você aprendeu com ela, pelo que ela te ensinou, mas se autorize também a negar e a testar de um caminho diferente, a fazer de uma forma diferente, entende? E aí, se aqui foram 4 pontos, vamos colocar aqui um quinto, que eu já falei anteriormente na história da aluna, né? Mas que seria buscar repertório. Quem são as pessoas que vivem depois de terem atravessado o medo? É uma frase que surgiu na minha primeira mentoria e que eu uso sempre nos conteúdos, que é: existe vida após o medo. Existe vida após o medo. Veja, eu vou fazer daqui a pouco já 1 ano que eu tô aqui. Já faz 1 ano que eu fiz uma viagem, minha primeira viagem internacional para gravar um programa de televisão. Vocês acham que eu não tive medo disso? A gente foi para um país muçulmano, que a princípio, pô, um país preconceituoso, para gravar uma série LGBT, entende? Para falar se aquele lugar era seguro ou não, como era a experiência para pessoas LGBT viajando para o Egito. Me senti a própria Glória Maria. Hoje eu tenho muito orgulho. Mas óbvio que eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo. Se ligou? Tipo, a gente vai ter que passar pelo medo para crescer, cara. Mas é muito gostoso depois. Então, quem são as pessoas similares a você que talvez tenham passado por esse medo ou que conseguiram conquistar aquilo que tu quer conquistar? Quem é a pessoa que não ficou com medo de fazer essa prova? Quem é a pessoa que não ficou com medo de começar a criar conteúdo? Quem é a pessoa que não ficou com medo de empreender? Eu falei alguns vídeos atrás no vídeo sobre opressão social versus expansão da consciência. Vou deixar linkado aqui também. Nesse vídeo eu falei muito, né, sobre o lugar da exceção. Ah, não seguia por exceção. Meu amor, se eu quero ser exceção, eu vou me guiar obcecadamente por exceção. Eu vou me auto-manipular. Porque, gente, a nossa sociedade está fazendo um coro, um coro pro adoecimento. Um coro pro adoecimento. Viver com medo é normal. Ninguém vai te julgar por se travar por ter medo. Pelo contrário, vão te julgar por falar coisas ou por agir de maneira diferente, na contramão do fluxo do coletivo. Até porque assim você fica provocando, escancarando, fica desagradando. Todo mundo quer ficar na merda quentinha. Pô, esses dias eu fiquei passado, né, nesse lance de eu estar de volta ali no Instagram. Caraca, mano, um monte de gente que já investiu em trabalhos comigo. A galera, mano, dando like em conteúdo que tá ali fazendo culto à tristeza. Sabe esses memes depreciativos? Mano, acorda. Você tá fazendo um pacto com a autodepreciação sem nem perceber. Você tá fazendo um pacto com se colocar pra baixo, normalizando. Tipo, eu vejo vários conteúdos de pessoas, inclusive pretas, né, que fez hater a conteúdo de bem-estar. Do tipo, ah, eu não tenho condições, isso é pra pessoa privilegiada. E tá, vai ser mesmo, mas tipo assim, foca no teu bem-estar. Foca no que tu pode fazer por você. Acorda. Agora, ficar fazendo cor é bonito, porque aí você ganha autorização pra se largar. Ganha autorização pra ser infeliz. A normose, viver normal, que é isso. Que é uma autorização pra ser triste. Ah, então ser triste tá tudo bem, porque realmente, já que eu sou uma pessoa pobre, né, já que eu sou uma CLT, já que eu sou uma pessoa proletariada, não me resta nada a não ser ser infeliz. E aí quando eu vejo a outra pessoa na internet falando sobre ser infeliz, eu fico, ufa, tá tudo bem eu não dar conta. Olha, ninguém dá conta. E realmente, ninguém dá conta, tá tudo bem você não dar conta. Agora, você se anestesiar só com conteúdo que não te faça ter esperança, não te coloca pra cima, qual vai ser o resultado disso? Você não vai vencer, meu amor. Você está escolhendo não vencer. Você está escolhendo não enfrentar os medos. Você está escolhendo o teu fracasso todos os dias quando tu acorda e vê o seu Instagram. Pelo amor de Deus, acorda. Se dá bom dia. Se olha no espelho, tira a remela. Vai tomar um banho. Tira essa mundice de você. Vibracionalmente, energeticamente, as pessoas, é normal ser podre. As pessoas estão podres, as pessoas não se cuidam. E se você está vivendo normal, descuidado, você está vivendo igual. Então precisa vencer essa barreira desse medo. E para você fazer isso, você vai precisar, de novo, se automanipular sim.
Você vai precisar todos os dias se reprogramar. Se reprogramar. Você foi programado, programada para ser infeliz, para ser infeliz, para fracassar, para ter trauma, entendeu? Você foi programado para adoecer, para ter diabetes, para ter crise de pânico, para ter depressão, ansiedade. E eu não tô aqui te amaldiçoando com isso não, tô te alertando, tipo, acorda. Porque não significa que você precisa aceitar essa programação. Mas para você viver diferente, você vai precisar de atitude e comprometimento. Você vai precisar se comprometer. Qual é o teu nível de compromisso com a tua cura? Eu lembro que uma vez eu morei com uma menina, eu estava na minha jornada da dependência emocional, caí numa armadilha, co-criei morar com uma pessoa totalmente adoecida, em muitos sentidos. Deixa eu beber mais um gole d'água. Foi uma experiência podre. E aí, em algum dado momento, em alguma brincadeira nossa, rindo, falando alguma coisa, a menina falou, não sei o que, sei lá, que a depressão dela não tinha cura, né? E aí eu pensei, claramente, tipo, essa gata nunca vai curar essa depressão. Nunca. Tipo, ela tem convicção de que a depressão não tem cura. Ela nunca vai se curar. Tipo, assim como 2 mais 2 é 4. Não tem espaço pra cura. Ela não abre espaço pra isso. E não é julgando não, tá? Ela faz o que ela pode, o melhor que ela pode. Saca? E eu que estava errado, inclusive, errado assim, né? Também fiz o que eu pude e naquele momento era estar próximo dessa pessoa, que podia fazer pouco por ela, quem dirá por mim e vice-versa, né? Mas é isso, quando a gente assume o lugar da autorresponsabilidade, a gente entende que a gente faz aquilo que a gente pode, que a ideia é que a gente consiga cada vez mais fazer mais. Mas o ponto é, você precisa se engajar na tua cura, acreditar na tua cura. Gente, a quantidade de pessoas que são curadas por coisas extraordinárias, sem nenhuma condições de explicação, os milagres estão disponíveis. A mesma internet que você usa para derreter o teu cérebro vendo vídeo curto é a internet que você poderia estar expandindo a tua consciência e manifestando a tua cura. Todos os dias pessoas vivenciam verdadeiros milagres. A cura existe. Pô, eu meditei 100 dias, né, com a meditação do Dr. Joe Dispenza. Coloca aí, cara, tem um monte de vídeo dublado. Dr. Joe Dispenza, tu vai ficar em choque, atônito, assim, com as histórias do cara. Com o que ele faz ali, vai, ainda faz a medida da, do que acontece no cérebro da galera quando entra no retiro dele e como que o cérebro acaba 7 dias depois com os milagres acontecendo. Gente voltando a andar, gente voltando a enxergar. Ah, quem que ele é? Jesus? Não, mano. Não. Pela física quântica ali, o cara lá aplicando o método científico ali de meditação. Pô, isso existe? É, você é um ignorante, você não sabe que você está usando o teu tempo para se adoecer e não para se curar. Você está usando o seu tempo para adoecer e não para se curar. Vai conseguir transpor o medo? Claro que não. Vai conseguir ser feliz? É claro que não. Se ser feliz não for um projeto, você não vai ser. Mas aí é muito mais gostoso, né? O que a gente faz? Fala, não, quem é feliz é boy. Quem é feliz é playboy. Quem é feliz tem a vida ganha. Só pode ser feliz quem tem a vida ganha. Porque eu, com a minha família, com a minha origem, com o meu salário, vindo de onde eu venho, eu não sou capaz de nada. E nunca vai ser, nunca vai ser. Eu não quero sentar na roda de uma pessoa assim. E já sentei muito, tá? É desse lugar que eu venho. Eu era essa pessoa. Eu não acreditava em mim. E eu preciso acreditar muito mais em mim do que eu acredito hoje. E eu tô obcecadamente seguindo esse caminho. E eu tô aqui, conteúdo após conteúdo, te convidando a acreditar em você mais também. Se de alguma maneira você percebe que ainda tem flertado aí com a desistência, eu vou deixar linkado aqui para você assistir o vídeo que eu falo sobre como não desistir. E acredito que vai fazer uma diferença nesse sacode aí. É isso. Até o próximo vídeo. Ocupe teu centro. Um beijo.